Foi 5 de agosto de 2011, data festiva que se comemora os 426 anos de nossa capital. Nessa data, dentro do projeto de memórias para o Departamento do Museu da Imagem e do Som do Conselho Regional de Medicina, entrevistaremos o Dr. Romeu Fernandes de Carvalho, diretamente do Teatro Espaço Anunciada Fernandes, que foi idealizado, construído e que é mantido com recursos próprios pelo entrevistado. O teatro fica localizado na Rua da Areia, número 719. Dr. Romeu, onde e quando o senhor nasceu? E onde passou a infância e quais os primeiros estudos onde foram realizados? Eu nasci no ano de 1941, na cidade de Cruz do Espírito Santo. Então, a minha infância foi toda naquela área ligada aqui, próximo a Santa Rita. Então, porque a família tinha uma propriedade lá que se chama de Engenho São Paulo. E então eu passei a minha fase de infância mais vivendo essa condição de campo, de área rural, essa coisa assim. Então, quando teve os meus irmãos mais velhos e precisavam estudar, já tinham feito o curso primário e precisavam estudar o curso secundário e tal. E lá não existia ainda isso. Meu pai teve que se mudar para aqui, para João Pessoa. E eu estudei com a Adamantina Neve, fiz o meu primário com a Adamantina Neve. Em seguida eu passei a estudar no colégio do professor Nery, que era o Monsenhor Valfredo, ainda não era o Lini Vasconcelos, era o Monsenhor Valfredo, que o próprio professor Nery, ele dava aula a gente também, e ele me entusiasmou também um pouco, eu gostava muito dele, eu já tentava fazer alguma coisa e ele dava um incentivo. Depois eu saí do Lini Vasconcelos, do professor Nery, e fui para o Colégio Estadual da Paraíba, o liceu ali que fica, eu achei uma coisa extraordinária. Eu gostei tanto do liceu paraibano que eu, no primeiro científico, eu fui repetir 2 vezes, porque eu queria passar mais tempo no liceu. Eu queria passar mais tempo, então adorei o Colégio Estadual, ainda hoje eu vou lá, eu tiro fotografia, eu acho uma coisa extraordinária. Em seguida eu fiz o vestibular de medicina e comecei o curso aqui na nossa universidade. Por que o senhor escolheu a medicina como profissão? Quais as suas recordações do tempo da faculdade e quais os seus mestres que marcaram muito essa época? Bem, eu fiquei me questionando por que eu escolhi medicina. Eu acho que teve alguma relação com essa infância que eu tive no interior, sabe?
ligado ao povo mais simples, mais humilde, né? Então, que eu acho que a medicina tinha essa possibilidade de um contato mais estreito. E eu comecei o curso aqui, em João Pessoa, e me lembro muito das aulas do professor Vitorino, sabe? Do professor de anatomia. E depois eu fiz uma viagem a Salvador e me entusiasmei pela cidade. Achei a cidade uma coisa belíssima, que ainda hoje acho. Então fiz todo o possível para me transferir para Salvador, para fazer o curso. Então, depois do segundo ano, eu cursei medicina em Salvador. E então lá eu me lembro, o que me lembro mais é do professor Aloysio Prata, né, que era também ligado a essa medicina tropical, que lidava com a população de um modo geral, né? E eu fiquei muito empolgado com a medicina tropical. E todo o tempo que eu tinha, eu frequentava os hospitais de doenças infecciosas, doenças tropicais, essas coisas. E foi isso que me interessou mais. Doutor Romeu Carvalho, como foi a sua atuação profissional após a conclusão do curso em Pernambuco, na Amazônia e em João Pessoa? A minha relação com o professor Aloysio Prata foi muito boa, porque é como eu disse a você, ele tinha esse interesse mais pela questão da saúde que envolvia o povo, a população. Então nós não ficávamos somente em Salvador, nós íamos para o interior da Bahia, tinha área que a gente atuava no interior, e essa coisa me empolgava muito, porque foi uma oportunidade também de eu conhecer a parte interior de Salvador. Aí depois que eu já tinha essa estrutura de doenças tropicais, tive uma sorte muito grande, porque eu tinha um colega aqui que era muito amigo, que ainda é, Zé Rodrigues, e ele me conseguiu um emprego em Recife, em Pernambuco, que estava havendo contratação de médico, essa coisa assim. Então ele conseguiu para mim e para ele, que tinha vaga, um emprego no interior de Pernambuco. E esse local que eu fui trabalhar era aqui na área da litoral, a cidade chamada de Ponta de Pedra. Então eu tive muita experiência, foi muito bom também, porque eu tinha tido essa formação de doença de população, e foi muito bom essa minha relação lá com o pessoal do litoral. Tanto que o primeiro livro veio dessa relação. Depois eu fiz uma viagem ao Amazonas, ao interior do Brasil, que eu tinha muita vontade de conhecer. E lá eu quis passar um tempo. E depois fiz uma viagem para lá, exatamente para tentar me localizar, para trabalhar como médico lá. No primeiro dia que eu saí em busca de conseguir algum emprego, fui convidado para ficar na universidade, que por coincidência eu fiquei na parte de doenças tropicais, infecciosas, e também na Secretaria de Saúde do Estado. No mesmo dia que eu saí para procurar um lugar para trabalhar, contei com os colegas lá, que já me chamaram, já me contrataram para ficar. Porque a universidade de lá estava precisando, estava também começando, né? E estava precisando de pessoal para trabalhar. Eu, inclusive, não ensinei somente doenças tropicais, ensinei mais de uma disciplina lá no Amazonas. Então, depois que eu tive essa experiência no Amazonas, que eu gostei demais, aquela região eu considero como sendo o jardim do mundo, ainda hoje, eu decidi voltar porque teve também alguns problemas lá que eu não gosto de me recordar, com relação ao hospital. Então eu vim para aqui, voltei para João Pessoa. Voltei para João Pessoa, foi quando eu fiz o concurso para a universidade, há pouco tempo depois abriu vaga na universidade, eu fiz o concurso e fiquei na disciplina de parasitologia. Tá?
E logo em seguida passei para tempo integral, porque me envolvi demais, deixei a parte de atividade profissional, médica, e fiquei. Foi quando tive algum tempo, né, porque era tempo integral, eu lá aproveitava para começar a fazer meu trabalho de literatura. Um traço marcante da sua trajetória é o seu interesse pela cultura. Então, nós gostaríamos de saber o seu exercício nos diversos campos da cultura, na pintura, na música, na literatura e especialmente no teatro. Bom, então sobre o meu trabalho na literatura, eu acho que foi uma descoberta natural que teve, sabe? Então eu me recordando da primeira fase do trabalho, como eu falei, e que tinha um personagem lá que era muito popular, o Curica, o João Curica, e eu, com essa lembrança, eu comecei a reestruturar todo aquele processo de vivência lá no litoral de Pernambuco. Foi quando saiu o primeiro livro, né? O segundo livro já foi ligado à experiência que eu vivi no Engenho São Paulo, com relação à população que vivia lá. Quer dizer, sempre eu fiquei envolvido com essa lembrança de como era a população geral, né? E daí surgiu o Carro Doce, que é todo desenvolvido naquela área e que realmente trata das circunstâncias existenciais do povo que vivia na região, né? Então, depois, quando eu terminei o segundo volume, eu digo, agora eu vou fazer mais um volume de romance, vou fazer mais um romance. E, para concluir, eu digo, vou tratar de uma trilogia. Se eu tratei no Curica do litoral, no Carro Doce aqui da região da Várzea, né, eu agora vou tentar fazer um que englobe o estado, né, de um modo geral. Aí foi quando veio o último volume, que é o Lá Fora o Sol. Pronto, e finalmente, fale desse belíssimo projeto, que é o Teatro Anunciada Fernandes. De onde veio essa ideia e como foi possível concretizá-la? Com relação ao teatro, teve uma coisa muito interessante. No Rio de Janeiro, quando eu fui fazer um curso, eu já estava envolvido com literatura. Então, eu era muito amigo de Zé Lozeiro, que nesse tempo era presidente do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, e eu fiz parte fui uma pessoa ligada à diretoria do sindicato. Então eu ia para aquelas reuniões, para debates, para aquela coisa toda, e uma das pessoas que eu conheci lá foi o João Bittencourt, que era uma criatura de teatro muito conhecida, e João Bittencourt decidiu fazer um curso de dramaturgia no Rio de Janeiro, sabe? Então eu aproveitei também, fiz esse curso de dramaturgia e fiquei mais envolvido, que eu não era tão envolvido, mas fiquei mais envolvido, porque no Sindicato dos Escritores também já tinha muito dramaturgo, né? Então eu fiquei mais envolvido com essa parte da literatura que se volta para a área do teatro. E quando eu vim para aqui, eu comecei, já tinha essa estrutura de pensar na parte da dramaturgia. Eu fiquei mais envolvido com essa parte do teatro. Aí eu pensei em fazer uma área que pudesse, de um certo modo, assambarcar essas pessoas que queriam, que tinham vontade de fazer qualquer coisa com relação ao teatro. Aí foi quando eu recebi um atrasadozinho da universidade, uma coisa assim, e nesse tempo essa área aqui era tudo muito barato. Hoje não, hoje está mudado, né? Mas nesse tempo era tudo em conta. Eu comprei essa casa velha que estava querendo cair, já a gente não teve medo de entrar, porque ela já estava com o telhado todo comprometido, né? Aí eu comprei por um preço muito em conta e não se levou em conta nem esse terreno aqui, que era um buraco que tinha aqui. E depois eu
derrubei as paredes que tinha dentro, eu aterrei isso aqui, e o que, na verdade, o que eu fiz foi o telhado novo, né? E o palco. Aí virou uma casa de espetáculo, né? Não foi tanta coisa assim, mas de qualquer maneira consegui realizar esse intento. Bom, então já teve peça, a gente já teve curso. Agora, uma coisa que mais me empolgou, né, foi que a gente participou de um Centro em Cena. Teve um tempo que esse aqui era constantemente cheio de gente. E outra coisa que eu sempre guardo na memória é que nós decidimos fazer curso para criança. Decidimos fazer curso para criança. Então tinha aquele grupo Antônio Pessoa, que nós fizemos amizade com a diretora, uma criatura muito boa. E as crianças vinham fazer curso aqui de teatro, anunciada que dava, de pintura, que era minha outra prima, sabe? Nádia. E a gente dava também música, violão, essa coisa. Fizemos essa. E foram uns 5 anos de curso aqui. Agora a gente mesmo juntava, a gente dava merenda, tudo dividido entre a gente. E me empolgava, porque a gente descobria muitos valores dentro das crianças. Sabe? Crianças que tinham realmente o valor, que tinham aquele empenho de querer fazer a coisa relacionada com a imaginação, essa coisa. Mas, infelizmente, foi quando surgiu a época dos assaltos. Né? Aí tiraram cadeira, tiraram refletor, tiraram coisa. E a gente não teve condições de... Hoje a gente está tentando reconstituir tudo, né, para continuar em frente. Né? Eu, devido a esse curso que eu tive lá, com o Bettencourt, então eu passei também a me envolver com a escrita da dramaturgia, né? A escrita da dramaturgia. Então eu escrevi ainda 3 peças de teatro, né? Margot dos Anjos, teve outra, Velório, e continuo querendo fazer qualquer coisa ainda com relação à dramaturgia, que eu acho uma coisa muito boa, mas tinha uma recordação antiga que eu fazia desde os anos 60, eu escrevia alguma coisa e guardava, que era com relação a poema, certo? Então, de repente, quando eu comecei a rever essa matéria, aí eu fui ficando envolvido, né, com essas peças, essas coisinhas que eu tinha escrito. Então, comecei a me projetar e fazer, procurar o que eu tinha feito, e estou envolvido com essa coisa aí de poesia, já há mais de 7 anos, né, eu acho, mais ou menos, e vou ver se consigo concluir daqui a algum tempo esse último trabalho que eu faço com poemas. Tá?